Sou Luiz Fabiano, sou trabalhador portuário avulso aqui do Porto de Santos e também operador de equipamentos. E no dia de hoje irei ministrar para vocês a aula sobre equipamentos portuários para movimentação de cargas. Iniciaremos agora falando da carga que retornou a ser movimentada aqui no Porto de Santos, que são o embarque do açúcar, né, do ensacado. Então, o que nós tínhamos à época, muito antigamente, nós tínhamos a movimentação da sacaria de açúcar feita com trapiches. Então, existiam os trabalhadores que levavam os sacos nas costas até o porão da embarcação, tá? Através de tábuas de madeiras que eram ligadas ao convés do navio. Num tempo não tão distante, passamos a fazer a movimentação dessa carga através de guindastes portuários, né? Então, vocês podem reparar ali que o guindaste ele faz a movimentação dessa carga, porém com um acessório que chama-se funda. O que seria essa funda? A funda, na realidade, ela seria o acessório para poder juntar os sacos e fazer um embarque no porão do navio. Então, a maioria dos equipamentos à época, hoje eles são equipamentos obsoletos, eles eram equipamentos de bordo que faziam essa movimentação. Ainda continua sendo hoje, né, mas com equipamentos mais avançados. Então, essa movimentação da sacaria do açúcar nos porões dos navios passou do trapiche para poder fazer a famosa lingada, né, que é a composição dos sacos. E na figura que nós temos aqui, a lingada, né, que é onde o rapaz está colocando a mão nos sacos, na figura ao lado nós vemos o pessoal de estiva fazendo a estivagem da carga, né, tirando o fora de boca, o chamado fora de boca, né, que é tão falado no Porto de Santos, em todos os portos do mundo, né. Após essa movimentação com o guindaste, nós passamos a fazer a movimentação dessa sacaria, mudamos o conceito, né, da movimentação da sacaria, passamos a fazer a estivagem dessa sacaria com pré-lingado, né. Então a sacaria ela já vinha pré-acondicionada, então essa figura abaixo aqui do pré-lingado ela já vinha acondicionada e os trabalhadores faziam os engates para que ela fosse desmanchada no porão. Não passando muito tempo, nós tivemos na década de 90 a introdução de um equipamento que chama-se chip loader, né? Hoje ele está em desuso, caiu em desuso, mas a movimentação do açúcar, o conceito de movimentação da lingada passou para o pré-lingado, que era uma movimentação muito mais rápida, com esse acondicionamento da carga nos armazéns, e depois, logo em seguida, veio esse chip loader, que ele tem na sua torre o formato helicoidal. Então, esse formato possibilitava com que os sacos escorregassem nessa plataforma e fossem estivados no porão do navio. Devido a Santos ter um alto índice pluviométrico e o aumento da produtividade, né, também com relação à produção da sacaria de açúcar, né, do açúcar refinado, nós passamos a fazer a movimentação dessa carga dentro de containers. Então nós fizemos todo um ciclo, né, um ciclo mais rudimentar que foram os trapiches, e agora nós temos essa sacaria, tanto a sacaria de café quanto a sacaria de açúcar, sendo estivadas em contêineres de 20 pés. Tá? Por que isso? Porque nós temos, além de ter esse índice pluviométrico muito alto, nós temos uma maior agilidade na movimentação dos contêineres, né? E os contêineres eles podem ser processados em zona secundária, né, em armazéns, e a operação ser feita muito mais rápida do que se tivesse um navio disponível para poder fazer o embarque dessa sacaria. Então o container veio a dar agilidade na movimentação da sacaria de açúcar. Para a movimentação, além da sacaria de açúcar, agora nós iremos falar do granel. Geralmente os granéis que são movimentados aqui no Porto de Santos são soja, milho, açúcar, farelo de soja, pellets a granel,
tá? Nosso maior mercado exportador é a China, né? Todos têm o conhecimento disso. E para que a gente faça o embarque dessa carga a granel, nós necessitamos de alguns aparelhos que também são chamados de ship loaders, tá? E esses equipamentos, eles fazem o embarque da carga a granel. O que seria a carga a granel? Seria a carga solta, seria uma carga que não é acondicionada. Então, antigamente nós tínhamos o embarque dessa carga a granel feito através de sacas. Essas sacas elas eram descosturadas, tá? E eram embarcadas nas grades dos navios, né? Então o navio demandava um tempo enorme, ficava até por um mês, mais de 20 dias para poder embarcar 100 toneladas. Né? Hoje nós temos um volume muito alto da movimentação de carga, chegando a fazer um navio de 80 mil toneladas em um dia e meio. Né? Então nós tivemos um aumento da produtividade no nosso interior do Brasil, né? Com relação à carga a granel, e tivemos um aumento de produtividade com relação à movimentação dessa carga no embarque. Então, hoje nós temos esses tipos de equipamentos aqui, né, são ship loaders também, com a capacidade de ter movimentação de 3.000 toneladas hora, né? Obviamente que não chega na sua totalidade, mas chega muito próximo a 2.800 toneladas por hora. E para fazer essa movimentação dessa carga, além de ter o ship loader, dependendo da concepção do ship loader, é necessário a serapilheira, que está escrito aqui. O porquê dessa serapilheira? Essa serapilheira ela serve para conter o material particulado, tá? A emissão de material particulado. Porque o material particulado ele se dissipa, mas ele acaba gerando um outro problema, que são problemas respiratórios para quem mora no entorno, né? No entorno das áreas portuárias. Né? Então é colocada essa serapilheira. Por quê? Por que o embarque do granel ele emite muito material particulado? Primeiro, pela forma do embarque. Se ele tem uma forma gravitacional, ou seja, ele é embarcado em queda livre, automaticamente, quando ele tem contato com o fundo do porão, ele, dependendo da altura, ele vai emitir o pó. Né? E pela velocidade das esteiras, né, e das correias transportadoras também. Só que, além dessa parte gravitacional, né, de queda livre, nós tínhamos aqui no Porto de Santos, hoje a gente só tem no lado do Guarujá, o embarque de produtos a granel, porém com o jet sling. O jet sling aqui, ele faz o embarque do açúcar ou da soja, ou o que quer que seja, ele serve para quê? Para poder fazer a estivagem dessa carga no fora de boca do porão, né? Fora da boca moldada. Então, tudo que não cabe aqui nesse quadrado aqui, nessa parte quadrada ou retangular, vamos dizer assim, esse jet sling ele é responsável por embarcar o máximo de carga possível nesse fora de boca, né? Para que depois entre o famoso rechego da carga, que é planar a carga no porão do navio. Algumas cargas têm a necessidade do rechego e outras não. O açúcar é uma carga que não tem a necessidade do rechego, porque a densidade do produto é uma densidade muito alta e o açúcar ele não vai na sua totalidade embarcado nos porões dos navios. Né? Então o jet sling ele serve para poder embarcar a carga no fora de boca. Mas também ocasiona o quê? A emissão de particulados. Então, partindo dessa operação, né, de muita emissão de particulados, a ADM, né, que foi o pioneiro aqui em Santos, ela trouxe um equipamento, um chip loader inovador. Um chip loader que não trabalha por gravidade, né, então ele trabalha com efeito cascata dentro do seu tubo, e a partir do momento que o cume, né, que o pico do granel ele vai aumentando, esse aparelho, a parte tubular dele, ela vai recuando, vai retrocedendo. Né? Então, é um aparelho que dificilmente emite particulados, né?
porque trabalha nessa maneira. Então foi uma inovação muito boa, né, para quem mora no entorno. Então o embarque do chip loader hoje, além de ter maior agilidade, ambientalmente está caminhando corretamente, tá tentando fazer o melhor, né? Para a descarga, no caso da carga, que é uma carga de importação, nós temos, aqui eu selecionei 3 tipos de equipamentos, mas existem outros tipos de equipamentos, mas são equipamentos que são mais usados nos portos, né? Então aqui a gente tem, são chamados de ship unloaders, aqui nós temos um descarregador de navios que no Porto de Santos é muito utilizado para a carga a granel de importação, adubo, enxofre, ureia e outros produtos nitrogenados, não é? Também temos aqui esse equipamento que é um descarregador de navio que é pneumático, né? A fotografia ali do meu lado esquerdo, ele é um equipamento, além dele ser pneumático, ele faz o desbaste da carga, né? Esse equipamento a gente também já tem aqui no Brasil, né? Trabalha lá para o pessoal do Arco Norte, tem um terminal da Bung que já trabalha com esse equipamento. E também considerado como chip unloader, o descarregador de trigo, né? Então esse descarregador de trigo, ele trabalha pneumático, ele trabalha com ar. Por que ele é totalmente pneumático? Porque a densidade do trigo, a densidade da cevada é muito menor do que a do adubo, do enxofre e de outras cargas mais. Então é possível fazer a descarga desse produto com um equipamento que funciona pneumaticamente. Outros equipamentos que são utilizados para a descarga do granel importação são aqui eu considero como alguns acessórios, né? O grab, tá? E o funil ecológico. Nós trabalhamos aqui no Porto de Santos com 3 tipos de funis. O funil que é mecânico, que tem um acionamento pelo pessoal. O funil que é conectado diretamente às esteiras, né? Para poder deixar esse produto armazenado em um armazém não tão próximo, não em zona contígua do porto. E o funil ecológico, que é hoje a menina dos olhos aí de qualquer operador que venha a trabalhar com um granel sólido. Por quê? O mecânico, como eu expliquei, o acionamento é feito pelo pessoal. O da esteira também, ele é feito o acionamento pelo pessoal do fechamento e da abertura da guilhotina. Já o funil ecológico, ele tem alguns adendos que facilitam a operação. Por exemplo, ele tem um aspersor de pó, né? Então quando a carga está muito ressecada e possa ser que ela emita muito material particulado, ele faz a aspersão desse pó. Ele faz a umidificação da carga, caso a carga assim permita, né? Por exemplo, o enxofre permite ser umidificado, né? Para poder conter a emissão de particulados, e também faz a pesagem, né? Então, se a gente quiser fazer aqui a pesagem do caminhão, a gente programa a pesagem do caminhão, né? E aí automaticamente ele vai fazer a descarga, do produto no caminhão com aquela quantidade que a gente demandou ali no controlador no painel do funil, né? Então, a maioria dos caminhões pegam em média hoje entre 24 e 28 toneladas, né, de produto. Lógico que, segundo informações, a balança, a aferição dessa balança que contém no funil, ela não tem fins para receita, né? Isso eu estou dando uma informação, não entrei no mérito, né? Mas o contexto de ter o funil ecológico era justamente para que tivesse a balança e que essa pesagem valesse a título de receita. Mas eu não tenho essa informação, e o que eu percebo no Porto de Santos
é que todos os caminhões eles são pesados aqui e são pesados em duas balanças que existem no meio do caminho, né? Outro acessório que nós temos aqui, que é o ariete. O ariete ele serve para quê? Isso para trabalhar a bordo, dentro dos navios. O ariete ele serve para desbastar essa carga aqui. Aqui, cadê o ponto vermelho? Essa parede que vocês estão vendo, no meu pontinho vermelho aqui, o ariete ele serve para derrubar essa parede. Por quê? A maioria dos granéis, dependendo da operação, tem alguns equipamentos, tem alguns granéis que eles não se desfazem facilmente. Então esses granéis eles necessitam do quê? Eles necessitam que o grabe pegue e vá pegando essa carga, né? Vá comendo essa carga no porão do navio, e chega um determinado momento, essa carga ela deveria de cair, né? De se desfazer facilmente, e ela não se desfaz. Porque os navios eles passam por zonas climáticas, então uma hora a carga se expande dentro do porão do navio, outra hora ela se comprime no porão do navio, né? E também, devido às condições de mina, da onde elas são exploradas, cada prospecção tem um tipo de carga que vai vir para dentro do porão do navio. Então, esse acessório aqui, o ariete, ele serve para desbastar essa parede aqui. Ele é conectado nos tratores de pá carregadeira para poder fazer o desbaste. Além disso, nós temos um equipamento que é a escavadeira, né? Então a escavadeira ela tem força, ela trabalha sobre esteiras, é muito melhor, mais segura, né, do que trabalhar com ariete e uma parede dessa de 12 a 15 metros, né? Que possa ser que caia em cima da máquina. Então nós trabalhamos aqui com a escavadeira, né? A escavadeira ela serve também para poder fazer o desbaste desse produto. Outra carga que nós movimentamos aqui no Porto de Santos e que também é a menina dos olhos aqui no Porto, né? E assim tá numa crescente, que são os fardos de celulose, né? Novamente, o nosso maior consumidor é o mercado chinês, né, do papel e celulose. A celulose que serve para poder fazer papelão, papel, embutir alimentos e outras coisas mais, né? Nós somos um dos maiores exportadores de celulose aqui no Porto de Santos. Então, os equipamentos para movimentação de celulose são, basicamente, as empilhadeiras com spreader clamps, né? Que são empilhadeiras que têm os spreaders onde eles comprimem os fardos de celulose e para poder colocar esses fardos de celulose sobre o caminhão. Nós temos os spreader clamps nas pontes rolantes, né? Então nós temos aqui nesse slide, nessa foto aqui do lado direito, spreader clamps. Então essas pontes elas fazem o quê? Elas fazem o acondicionamento dessa carga quando vem via ferrovia, para poder estocar ela no armazém e posteriormente fazer o embarque no porão do navio. E aqui eu coloquei também, aqui do meu lado, do lado esquerdo aqui do slide, o Pulp Handling Multidocker. O que seria esse equipamento? Esse equipamento, ele é um acessório, né? Ele é um spreader também. Ele pega todo o fardo de celulose através do engate, né? O engate automático. Então ele não necessita de um engate pneumático, que nós veremos posteriormente. Então esse aparelho já é utilizado lá fora, né? E mais adiante irei mostrar um aparelho também que é utilizado aqui dentro, tá? É um aparelho que é utilizado lá fora, e nós temos um aparelho semelhante a ele com maior capacidade de embarque, que já é utilizado aqui nos portos do Sudeste. Então, para a movimentação dessa celulose, nós movimentamos ela com plataformas com cobertura, com assento, com escadas de acesso acopladas, né? Obviamente que esse terminal que faz essa movimentação, ele trouxe essa engenhosidade, né? Ele trouxe
inovação. Então essas plataformas, com o passar dos anos, elas foram melhorando a condição do trabalhador de estar podendo fazer o engate do fardo de celulose, né? Então existem as plataformas aqui, elas têm proteção, tem cabos guias para poder colocar o cinto de segurança, né, e poder fazer o engate da celulose aqui, né? Então tudo isso propiciou uma maior agilidade na operação. E também nós temos a plataforma dupla, né, que aqui ela tem dos seus dois lados a condição do trabalhador fazer o engate da celulose, né, sem correr risco do equipamento da celulose, do spreader, arriar em cima da cabeça dele, devido a ele ter que se colocar embaixo do equipamento, do aparelho. E aqui, como eu havia falado para vocês, o engate pneumático, né? Esse engate pneumático é o que faz o engate da celulose. Diferente daquele acessório que eu mostrei no slide anterior, que pega toda a celulose sozinho, esse tem a necessidade do pessoal fazer o engate e desengatar caso o acionamento pneumático não funcione. A maioria aqui, essa plataforma, né, e esse spreader que está aqui do meu lado esquerdo do slide, são do Byports, né, então da antiga Embraport. Eles trouxeram uma inovação, porque eles trouxeram um equipamento que pega 60 toneladas de uma vez, né, então ele pega uma composição de fardos de celulose com 60 toneladas. Isso também dá uma agilidade maior, dependendo das condições do porão do navio e do planejamento do navio. A operação ocorre muito mais rápida do que com um equipamento menor, que pegue uma menor quantidade de fardos de celulose. Passando dos fardos de celulose, nós iríamos falar agora dos containers, né? Que são, desde a Revolução Industrial, né, são as maiores invenções que eu vi no mundo portuário, né? Que são os cofres de cargas. Eles não deixam de ser um equipamento, tá? E cada um tem a sua particularidade para colocar a carga e poder levar a carga para o seu destino, né? Então, cada um tem a sua tipologia, como vai ser, qual é a carga especificamente que vai ser embarcada. Então, aqui nós temos o High Cubic, né? Que é um container com uma capacidade cúbica maior do que dos demais, né? Então, cargas que têm mais de 30 metros cúbicos e menos de 26 toneladas, elas são embarcadas nesse tipo de container, tá? É um container apropriado para cargas volumosas. Nós temos o Flat Rack, que é um container que serve para cargas com excesso de altura e cargas com excesso de largura, tá? O container graneleiro, que serve para o quê? Para levar carga a granel dentro do container, né? Devido a ter algum importador com urgência, né, de alguma carga a granel específica aqui do Porto de Santos, ele pode solicitar esse tipo de container graneleiro. Também nós temos aqui um container open top. Esse container open top ele serve para o quê? Para cargas com excesso somente de altura, tá? Cargas volumosas com excesso de altura. Nós temos o container tanque, que serve para produtos químicos, né, e derivados. O container reefer, que também que serve para o transporte de carnes, mercadorias refrigeradas ou congeladas, né? O container reefer ele serve para isso. E para matar a curiosidade de vocês, o container reefer só tem duas cores. Não há outra cor para o container reefer, ou é o branco ou é a cor cinza, né? Devido a essas cores elas serem cores frias e não atraírem caloria. Temos o container ventilado para cargas que necessitam de muita ventilação, né? Então temos também o container ventilado. E temos o container dry, né, que é para todo tipo de cargas que necessitam também de pouca ventilação, né, porque o container dry ele também tem
orifícios para poder fazer a circulação do ar, né, a recirculação do ar. Então, o container dry serve para cargas secas serem transportadas nele também. E o container plataforma, que serve para quê? Para as cargas com excesso de largura, altura e comprimento. Tá? Muito embora, além de colocar essa carga, você tem a necessidade de fazer a piação, ou seja, a amarração dela nesse container plataforma. E para movimentar os containers e outros tipos de carga, nós temos de equipamentos de içamentos, nós temos 5 equipamentos aqui que eu coloquei, mas existem outros equipamentos que podem fazer içamentos, tá? Mas que são mais comuns no porto, são o MHC, né, que é esse Mobile Harbor Crane, que é um equipamento versátil, além de movimentar containers, ele também movimenta a carga a granel, tá? Também movimenta cargas com excesso de comprimento, ou seja, é um equipamento muito bom, né? Ele serve para todos os tipos de carga. Nós temos os guindastes, né, os recursos de bordo aqui, que são chamados de RB. Esses recursos de bordo, eles servem também para movimentação de containers, servem para movimentação de outros tipos de carga, a granel também, né, mas os equipamentos de bordo eles só são utilizados em casos que o porto não exista o ship-to-shore crane, né, os equipamentos de terra. Né, a maioria dos portos hoje trabalham com equipamentos para movimentação de container com o ship-to-shore crane. E aqui nós temos o ship-to-shore crane, né, que é o equipamento mais utilizado para a movimentação de containers em grandes portos do mundo. Também aqui no Porto de Santos nós movimentamos com a Cabria Pará durante muitos anos e ainda continuamos movimentando, dependendo do tipo de carga. Essa cabra ela serve para movimentar cargas com volumes pesados, né? Então, e ela possibilita o quê? A navegação. Né? Então ela pode transferir a carga de uma margem do Porto de Santos para outra margem do Porto de Santos. Geralmente a Cabria Pará ela trabalha no contrabordo do navio, né? Então ela trabalha encostada ao navio, não encostada ao porto. Né? Às vezes, quando tem que fazer o transporte, por exemplo, de um funil de um lado para o outro, né, ela pode atracar no porto, mas geralmente o que é mais comum, né, que a gente vê mais com relação à carga, é ela trabalhar no contrabordo do navio. Né? E também temos guindastes, que são guindastes que trabalham com cargas muito pesadas, né, guindastes heavy lift. São guindastes que fazem a operação ioiô, são guindastes que movimentam transformadores, locomotivas, pás eólicas e outras cargas mais. Né? Então, geralmente, para poder fazer a movimentação, por exemplo, de uma pá eólica, que ela é muito grande, um guindaste só não dá conta, então, geralmente, são feitas a operação ioiô. Essa é uma operação ioiô com um trafo. Mas por que está sendo feita essa operação com um trafo, né? No caso desses dois guindastes aí? Porque os dois guindastes, somando, dá a capacidade, dá a tonelagem ideal para movimentar o trafo, né? Coisa que com um guindaste não poderia ser feito. Para a movimentação dos containers, né, além dos equipamentos que eu falei, também temos na retaguarda e também a bordo dos navios as empilhadeiras. Então, primeiramente, as empilhadeiras de pequeno porte, que servem para movimentação de pequenas cargas, poder fazer o acondicionamento das cargas dentro do container e poder fazer movimentação de caixas de castanha na operação com container, né? Também trabalha tanto em zona contígua do porto, tanto na operação portuária como na operação retroportuária. Temos as EVs, né, empilhadeiras de contêineres vazios, né, que são empilhadeiras que servem para o empilhamento de contêineres vazios. Né, então, elas são utilizadas, elas pegam até 2 contêineres de uma vez só, então facilita a movimentação, dá mais agilidade na hora da armazenagem dos contêineres. Temos as reach stacker, que são empilhadeiras de alcance, né, reach to reach é alcançar, né.
Então, essas empilhadeiras elas são utilizadas também para o armazenamento dos containers e geralmente tem um alcance de pilha de 5, 6 de alto, né? Vai depender muito da empilhadeira. Existem empilhadeiras cujo essa elevação aqui ela é em formato de arco, possibilitando pegar a segunda coluna, né? a segunda posição dentro da armazenagem. E aqui nós temos empilhadeira top loader. Essas empilhadeiras top loader, elas são utilizadas muito em navios roll-on roll-off, que são os navios que embarcam cargas rodantes, né? Então são navios que embarcam carros, caminhões. Então, devido à altura dos seus pavimentos, é recomendável que seja utilizada essa empilhadeira top loader, né? Devido ao seu montante ele trabalhar até no máximo com 2 containers de altura.